E hoje eu quero trazer uma mensagem falando sobre uma história que marcou a minha infância e provavelmente algum momento da sua vida também. Eu quero falar hoje sobre a história dos 3 porquinhos. E eu quero deixar uma pergunta: onde e como você está construindo a sua casa? Um breve resumo da história dos 3 porquinhos diz que eram 3 porquinhos irmãos que fugiam das ameaças e dos ataques de um lobo muito mau que queria destruí-los e matá-los. Então eles resolveram construir uma casa cada um. Cada um desses escolheu uma forma de construir. E haviam 2 irmãos que se preocupavam muito em curtir a vida, aproveitar os momentos, brincar e se divertir. Eles construíram a sua casa em uma estrutura inferior. Um construiu uma casa de palha e o outro construiu uma casa de madeira. E os 2 se juntavam e zoavam muito o terceiro irmão, que era mais focado no trabalho e que temia muito mais a ameaça do lobo mau. Esse terceiro irmão resolveu construir uma casa de alvenaria, e a casa de alvenaria trouxe muito mais trabalho. E esse irmão se dedicava integralmente a isso. Eu quero trazer 3 lições sobre a história dos 3 porquinhos, e a primeira delas fala sobre prudência. Muitas vezes vão rir ou menosprezar os seus esforços, os seus sonhos e as suas lutas. Pessoas que geralmente não constroem nada, elas costumam menosprezar a construção dos outros. Elas costumam acreditar que é vão o trabalho, o esforço que você tem, que a outra pessoa tem pelos sonhos dela. Quem não sonha, geralmente tenta menosprezar e diminuir os sonhos dos outros. Siga a voz de Deus, porque quando Deus coloca um sonho no seu coração, quando Deus coloca um desejo, quando Deus fala algo a você, procure se cercar de pessoas que vão te instruir, te ajudar a cumprir os propósitos que Deus determina para você. Gênesis 6 e 7 conta sobre a história de Noé e a arca. Quando Noé, um homem de muita fé, ouve de Deus a respeito da arca, isso gera nele uma fé sobrenatural e automaticamente uma obediência radical. As pessoas zombavam e acreditavam ser loucura o plano de Noé, acreditavam ser loucura a construção daquela arca. Mas quando o dilúvio se torna uma realidade, toda aquela zombaria, todo aquele menosprezo diante de Noé torna-se imenso desespero. Por isso eu repito, siga a voz de Deus. Ainda que pareça loucura, ainda que pareça algo extremamente impossível de acontecer, se Deus falou algo ao teu coração, obedeça. Deus é fiel e Deus cumpre. Deus tem muito mais prazer em obediência do que em sacrifícios. A segunda lição é que o sucesso exige trabalho duro. Muitas pessoas querem conquistar grandes vitórias sem participar de grandes lutas. E a história de Davi e Golias é um grande exemplo para nós. O texto está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Muitas lutas virão e não vamos saber de imediato como vencê-las. Muitas vezes nós vamos passar por lutas, por situações que vão causar tremendo desespero em nós, vão causar medo, vão causar pânico, mas o nosso Deus é um Deus que nos coloca diante de lutas, mas também nos prepara para as vitórias. O Davi, ele foi preparado durante a vida para uma luta que ele jamais imaginava. Davi, ele foi preparado durante muitas situações para quando chegasse o momento dessa grande luta, ele pudesse vencer. Deus tem preparado cada um de nós desde o início de nossas vidas para que no momento certo a gente possa vencer as batalhas. Por isso, valoriza os processos que Deus tem causado na sua vida. Valorize os pequenos processos, os pequenos começos. Aprenda a ter sabedoria e extrair o melhor de cada queda, de cada derrota, de cada dificuldade, para que no momento certo você esteja preparado para derrubar os gigantes que te assolam. E a terceira lição sobre a história dos 3 porquinhos é que use as armas certas para lutar. Esperar o mal acontecer para se prevenir não vai te livrar dos seus inimigos. Saber o que faz e confiar nas estratégias de Deus é a chave para vitórias nas batalhas. Se antecipar ao ataque do inimigo te dá vantagens na hora da batalha. O terceiro porquinho era muito zombado pelos irmãos. Mas quando veio o ataque do lobo, a primeira casa foi destruída. A segunda casa foi destruída.
e os outros 2 porquinhos ficaram desabrigados e foram correr para a casa do terceiro. Lá eles encontraram abrigo, lá eles encontraram refúgio. Lá o lobo mau não teve poder. Olha que engraçado, nós servimos a um Deus que veio para nos livrar das ciladas do inimigo, que veio para nos trazer uma vida nova. A palavra de Deus diz que o inimigo de nossas almas veio somente para matar, roubar e destruir. E nele, é em Jesus, que nós encontramos o refúgio. Há um texto que diz, em Efésios capítulo 6, que nós temos as armaduras para lutar contra o nosso inimigo. Nós temos as armas de Deus para lutar e vencer as batalhas do nosso inimigo. Só nele nós podemos vencer. Só nele nós podemos encontrar a vitória. Só nele nós podemos encontrar uma solução para todos os nossos problemas. E eu quero trazer a moral dessa história. Firme a sua vida e as suas estruturas em Jesus. Só nele nós podemos encontrar a solução para as nossas dificuldades, a solução para as nossas limitações, para os nossos problemas. É nele que nós podemos ter o refúgio que precisamos e que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Quando o terceiro porquinho decide abrir mão de momentos instantâneos ali, de momentos específicos, para construir uma casa sólida, é como se ele estivesse dizendo: ei, eu não vivo pelo momento, eu sei que eu posso ir muito além. E assim é a nossa vida com Jesus. Assim é a nossa vida com Jesus. Somos reconhecidos pelos frutos. E para finalizar essa mensagem, eu quero ler uma menção bíblica que está aqui em Mateus capítulo 7, os versículos 24 a 27, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpres, compará-lo-ei ao homem insensato. Aquele que não ouve essas palavras, aquele que não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, os rios correram, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. A nossa rocha é Jesus. Jesus é a rocha inabalável. Jesus é a rocha sobre a qual nós devemos construir o nosso caminho. É a rocha a qual nós devemos construir a nossa história. Jesus é a rocha a qual nós devemos construir os nossos relacionamentos, é a rocha a qual nós devemos construir os nossos trabalhos, é a qual nós devemos construir a nossa família, é a qual nós devemos construir as nossas amizades. Jesus é a rocha que nós devemos construir a nossa vida. Eu quero orar por cada um de vocês que está vendo esse vídeo, que tá ouvindo dessa mensagem, porque eu creio que muitas estruturas têm sido colocadas à nossa disposição, mas Jesus é a rocha a qual nós devemos construir tudo isso. Talvez você tenha sido como um daqueles 2 porquinhos que gastou o seu tempo pensando que a ameaça não viria, mas a ameaça vem, independente de você querer ou não, ela vem. E você tem que se preparar, tem que saber que Jesus é um porto seguro para cada um de nós. E ainda que o mal venha nos assolar, existe uma casa preparada e construída, edificada sobre a rocha, para que cada um de nós possa encontrar lá o refúgio. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, os instrumentos e a instrução correta para construirmos e edificarmos a nossa casa, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, por cada vez que nós acreditamos que a nossa diversão seria muito mais importante do que a construção de uma casa solidificada sobre a rocha que é Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, e transforma a estrutura da nossa mente para que nós possamos reconstruir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus.
Muda as estruturas da nossa alma, muda as estruturas do nosso coração. Abre o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, Senhor, e construir, Senhor, baseados em uma fé sobrenatural e uma obediência radical, a nossa história contigo. Muda, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas palavras, para que nós possamos desfrutar da vida eterna. Eu oro isso em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter trazido vida e edificado a tua fé. Construa a tua casa sobre a rocha que é Jesus. Construa a tua casa de uma forma em que o mal possa até bater, mas não vai te assolar. Que o mal possa até bater, mas não vai te destruir, não vai te derrubar, porque Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso consolo e é nele que nós temos a paz, a alegria e a vida eterna. Que você fique com Deus, fica na paz e com o amor de Cristo.